pessoas que não tiveram oportunidade de assistir. Então, assim que começar a gravação, eu começo... Só um minutinho. Boa noite, pessoal. A gravação acabou de começar. Eu preciso lembrar a todos sempre de que essa sessão ela é gravada e depois é disponibilizada publicamente. Portanto, eu sempre lembro de que se você abrir sua câmera, sua imagem possivelmente vai aparecer na gravação, não vai ficar disponível. Se você tem algum problema com isso, espero que depois da aula você tenha espaço para abrir a sua câmera. Entretanto, durante a aula, nós temos um chat onde os colegas que preparam esse curso comigo, que ministram esse curso comigo, eles estão à disposição para tirar dúvidas. E aí vocês podem colocar as dúvidas no chat, que elas vão ser respondidas também lá no chat. Essas dúvidas, pessoal, elas são muito importantes para nós. Todas as dúvidas que vocês colocam no chat, nós coletamos e depois geramos um documento que compartilhamos com vocês sobre o que foi perguntado. Então, eu vou colocar aqui na minha tela, esse é a tela que você vê ao entrar no Moodle. Eu espero que você já tenha conseguido o seu acesso. Se você tem algum problema no acesso, no final da aula, a gente faz uma ajuda para você para você ter o seu acesso. O Mozart está perguntando se a aula nesse horário, exatamente, Mozart, nesse horário aqui. Bom, pessoal, observando aqui o Moodle, já tem algumas novidades para vocês acompanharem na aula de hoje. Vocês sabem que nós usamos a plataforma da Huawei como apoio. Aqui tem uma instrução para você se associar na plataforma da Huawei. Na hora que você se associa, eu sou avisado de que alguém pediu associação e aceito na plataforma. Tenho feito isso o mais rápido que eu posso. Se você está tendo dificuldade com esse acesso, Fernando preparou um vídeo que nós vamos disponibilizar para lhe ajudar também no acesso. Esse vídeo vai ser disponibilizado aqui brevemente. Depois que está dentro da plataforma, você pode entrar na turma que nós preparamos. A turma que foi preparada lá, você procura ela por este código que ela vai aparecer e você consegue entrar. Neste momento, você está dentro da plataforma Huawei. Você não precisa ficar limitado a este curso. Você pode navegar pelos cursos e lá tem diversos cursos, diversas tecnologias que você pode acessar, né, de forma gratuita. Aqui no Moodle, hoje tem algumas novidades. Estudar tecnologia, principalmente tecnologia que envolve redes, normalmente tem um monte de siglas. E aí o pessoal preparou para vocês um dicionário de siglas. Se vocês acessarem esse arquivo aqui que está lá no Moodle, né, vocês vão ter a oportunidade de ver um dicionário de siglas que foi preparado para ajudar nos seus estudos. Também, além do dicionário de siglas, nós fizemos um conjunto juntamos as perguntas e fizemos um arquivo chamado de perguntas frequentes. Então, você pode caminhar aqui nas perguntas frequentes, certo? E tem um conjunto de respostas para essas perguntas. Portanto, é interessante que você faça a sua pergunta, seja para mim, ao vivo, que você escreva no chat, porque o pessoal responde lá no chat tão rapidamente possível. No final da aula, Mariane, a sua câmera está aberta, não sei se é intencionalmente ou não, tá? No final da aula, a gente coleta essas perguntas, alimenta o arquivo e você está, inclusive, ajudando as pessoas das próximas turmas. Recebi uma mensagem informando de que a pessoa tem dificuldade porque o material da Huawei é em inglês. Pensando nisso, nós foi feita uma tradução de um material sobre o 5G, que está disponível aqui. Ao você clicar neste link, vai aparecer um link, porque vão ter outros materiais em português, mas esse aqui, né, foi feita uma tradução,
E essa tradução está disponível para você. Esse mesmo livro existe em inglês, nesse mesmo formato, mas aqui, né, a gente está fazendo, nós fizemos uma tradução, pessoal, e vocês já podem ir navegando e lendo. Eu recomendo fortemente ler esses 2 capítulos, principalmente esse segundo capítulo, que, obviamente, que é uma tradução, e ele está muito bem escrito. O terceiro, quarto, quinto e sexto capítulos, eles estão sendo carregados no sistema. Tá? Então, hoje ainda, parte do capítulo 3 já fica disponível, então vocês já vão poder acessar e ler, por exemplo, qual é a visão geral do 5G, tá? Como é a arquitetura do 5G, como é a transmissão de rádio, tudo em português, que é para ajudar nossa leitura. Aproveito e agradeço a Emily pela ajuda na tradução. Na verdade, acho que a tradução, 90% dela, 10% minha. Voltando aqui para o nosso curso, né, a gente está gravando as aulas, e aí os colegas que perderam a aula de segunda-feira podem entrar lá no Moodle. Aqui está a aula gravada, né? A aula de hoje continua sendo gravada, e os slides que nós vamos usar hoje, eles estão disponíveis aqui. Os slides da aula passada estão no link acima, os slides da aula de hoje estão disponíveis aqui. E agradeço ao pessoal que está ministrando o curso comigo, a Matheus, a Amanda, a Fernanda, o professor Portela e a Gleiston, que foi feita uma tradução de todos os slides, tá? Então, vocês têm os slides que são aqueles mesmos que você vê na plataforma da Huawei, eles estão aqui todos traduzidos. O som está baixo, está indo para você? Vou falar um pouquinho mais alto, mais perto, para ver se ajuda. Ok? Por falar nisso, aqui e acolá, o Teams trava um pouco. É bom que vocês me avisem o mais rápido possível, para que a gente possa manter uma boa comunicação. Pois bem, dados esses avisos, né, já tem um monte de material, Lamarck. Já tem um monte de material, Arthur, Marcelo, para você navegar, estudar e fazer, certo? O melhor uso que você queira. Eu aconselho navegar nesse material, ler e trazer as dúvidas para que a gente possa conversar aqui. Eu vou tirar essa página, vou deixar aqui os slides. Esses são os slides que estão disponibilizados lá o link está disponibilizado lá na plataforma, que são os slides que são usados nos cursos da Huawei. Nós também vamos usar outros slides e outros vídeos que vão ser disponibilizados nas aulas. Qual é nosso objetivo hoje? Nós começamos hoje um objetivo que é, basicamente, já vi que não ficou bom, né? Está muito maior, eu vou deixar assim. Nosso objetivo hoje é dar uma visão geral, certo? Sobre o que é que motiva o 5G, como é que é dada a padronização. Isso é muito importante, pessoal, porque vocês vão começar aqui a entender que o Brasil está em um estágio do 5G, e vem outros estágios ainda. E vamos dar uma visão sobre o ecossistema do 5G, como as pessoas costumam chamar, certo? Então, a gente vai fazer, na aula passada, né, eu dei uma visão geral sobre comunicações móveis, é uma visão de alto nível. Se você quiser mais material para se aprofundar, por favor, fale conosco, que a gente dá dica de muitos materiais. E a gente está falando aqui sobre comunicação. Comunicação sem fio. E aí nosso objetivo, né, é fazer a troca de informação entre 2 pontos, ou entre vários pontos. É isso que a gente quer fazer. E a gente pode fazer isso de diversas maneiras. Por exemplo, colocando no Twitter. A gente pode fazer isso mandando uma mensagem, escrevendo no Facebook. Tá? Isso já foi feito de diversas formas, desde o telégrafo. Eu creio que possivelmente boa parte aqui nunca viu um manipulador de telégrafo, nem sabe exatamente o que é um telégrafo. Tá? Mas o telégrafo é uma forma de comunicação. Já houve também um telefone fixo, telefonia fixa, que era outra forma de comunicação. O pager, que era outra forma de comunicação, e hoje nós estamos essencialmente na era da telefonia celular. Essa é a tecnologia dominante, foi a tecnologia que dominou sobre todas as outras.
Tá? Veja, está falando de comunicação sem fio e telefonia celular. Você podia me perguntar agora, e seria justo, Moisés, se você me perguntasse, Edmar, existe comunicação sem fio que não é celular? Sim, existe. A rede sem fio, né, é um tipo de comunicação. O rádio usado pelas forças de segurança é uma comunicação sem fio. Transmissão de TV é comunicação sem fio. Satélite é sem fio. Tá? Então, tudo isso é comunicação sem fio. Só que nós estamos aqui preocupados ou interessados, a priori, na telefonia celular. E a telefonia celular, obviamente, móvel celular, utiliza comunicações por fio, sem fios, perdão. Poderíamos fazer pela fibra ótica. A gente vai sempre dar uma atenção especial à fibra ótica, porque é um meio que comunica grandes centros. Poderia ser cabo de rede, mas o nosso caso aqui é a comunicação com fio. E na aula passada, eu estava falando sobre o espectro de frequências. Deixa eu perguntar aqui a vocês se é tranquilo para todo mundo, para todos vocês, ou se tem alguém, certo, que é estranho quando a gente fala em espectro de frequências. Quando eu digo assim, olha, tem uma banda de frequência que é chamada de Ultra High Frequency, UHF, que fica entre 300 MHz e 3 GHz. Tem uma banda de frequência, e ó, aqui aparece assim, onda decimétrica, porque o comprimento da onda é da ordem de decímetros. SHF, centimétrica, e EHF, onda milimétrica. Guarda esse nome aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Tá? E essas faixas de frequência, nós conversamos, cada uma delas, normalmente cabe, ou é alocado um tipo de sistema. Nós já conversamos na aula passada de que o tipo do sistema não tem nada a ver com a frequência que ele está. Por exemplo, o fato, né, de a TV estar numa faixa de 30 a 300 MHz, por exemplo, não tem nada a ver com a tecnologia, podia estar em qualquer outra frequência. Agora, as faixas de frequências elas já estão alocadas para determinados serviços no Brasil e pelo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui para vocês. Quem é que aloca a faixa de frequência no Brasil? Tente responder rapidamente. Anatel? Anatel. Anatel. Somente a Anatel tem autorização para fazer a alocação de espectro no Brasil. Somente a Anatel. Inclusive, a Anatel, pessoal, ela não vende espectro de frequências. Ela dá concessão. Certo? Todos os serviços de transmissão no Brasil são por concessão. Ou seja, as empresas que ganharam o leilão, que a gente falou na aula passada, elas conseguiram uma concessão para usar aquela faixa de frequência durante um tempo. Stanley, a Anatel regulamenta, fiscaliza e autua. Certo? E dá outorga. Ela faz, você tem razão, mas ela faz bem mais do que simplesmente regulamentar o uso da faixa de frequências. Por bem, o que é que a gente está falando nisso? Né? Nós estamos falando nisso porque as frequências do 5G, olha só, Júnior, o leilão funciona da seguinte maneira: tem uma faixa de frequências em que vai entrar um novo sistema. Por exemplo, já aconteceu isso com o 5G. As empresas decidem, eu quero prestar o serviço de telefonia móvel celular no Nordeste. Então, ela vai disputar a concessão daquela faixa de frequência no Nordeste. As empresas apresentam proposta, aqui é um leilão, quem pagar mais tem a concessão de usar durante 20 anos, por exemplo. Agora, amigos, é preciso que nós lembremos o seguinte: o leilão do 5G não dá concessão, ele trouxe obrigações para as empresas. E essas obrigações a gente precisa ficar de olho, porque nós precisamos cobrar das empresas. Isso a gente fala um pouco mais para frente. Aqui tem um ponto para a gente conversar, porque a gente já falou um pouco sobre isso, mas
vamos parar aqui só para a gente voltar e deixar registrado, né, de que nós já tivemos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, estamos indo para a quinta geração. É muito provável que muitos de vocês aqui que estão nos assistindo, que estão aqui conosco, não chegaram a usar a primeira geração de telefonia móvel celular. Alguns sim, outros não chegaram a utilizar. E nessa época, quando a telefonia móvel celular foi lançada... Oi, Rosa, o áudio está ruim para você? Né? Eu estou tentando falar o mais perto, o mais alto possível, Rosa. Certo? Então, veja só, nessa época, né, quando você tem a comunicação móvel celular, o objetivo aqui é voz. Não se falava em dados. O objetivo era fazer com que a telefonia fixa ficasse móvel. Esse foi o grande objetivo. E foi atingido. As pessoas puderam se comunicar, as pessoas tiveram acesso a um telefone, podiam falar pelo telefone, tá? Depois dessa primeira geração, e aí o que é que aconteceu nessa primeira geração? Ela rapidamente se esgotou no sentido de capacidade de usuários. A capacidade de suportar usuários na primeira geração, a demanda foi alta e ela se esgotou. Logo em seguida, e aí, o que eu estou falando em seguida? 10 anos. Vocês estão vendo aqui 80, 90. Logo em seguida, apareceu a segunda geração. Aqui a comunicação já era digital e já se começava a falar em dados. Olha a taxa de dados aqui. 270 kilobits por segundo. Ninguém de nós aqui tem mais de 270 kilobits por segundo, nem no celular. Nessa época apareceu o SMS, mensagens curtas. Esse sistema ele foi sendo evoluído. Depois, 10 anos depois, surge o 3G, a terceira geração. E nessa terceira geração, já se começou a dar uma ênfase em dados. Por favor, preste atenção nessa mudança daqui para cá. 270 mil para 14 milhões. Certo? Então, a gente teve uma mudança de uma ordem de grandeza. E aqui a gente já começou a falar em navegação na internet. E navegação com imagem. Imagem sempre e vídeo sempre é o vilão de comunicação. Consome muita largura de banda. 10 anos depois, Natan está se perguntando, mas esse salto ele é exatamente assim, certo? Se tem uma evolução em 10 anos. Não, Natan. Esse salto ele vai acontecendo. Né? Sai uma nova versão, chamada de release. Aí, uma outra release. Quando é que muda de uma geração para outra? Quando há uma mudança brusca de tecnologia. No 4G, que também é conhecido como LE Advanced, é possível que no seu celular, em determinado momento, você está olhando lá, aparece LTE, aparece EDGE. Aquele nomezinho lá está se referindo a isso aqui. E aqui, veja só, ao passo que aqui se aumentou de uma unidade de grandeza, né, de quilo para mega, de 1000 para milhão, aqui o avanço foi 100 megabits por segundo. Olha só, a gente passou de 14 milhões para 100 milhões. É um aumento, mas não é um aumento de uma ordem de grandeza. Olha só, quando a gente passou daqui para cá, nós passamos de navegação por imagem com vídeo com alta resolução. Aí já melhorou, né? Já podemos assistir vídeo em alta resolução lá no nosso aparelho. Por que que nós passamos de 2010 para 2020? E aí, Arthur Lima, 2020, ou seja, há 3 anos, se lançou e disse, olha, nós temos uma nova geração de telefonia móvel celular, que é a quinta geração. Arthur, a quinta geração, ela veio com algumas características. Vamos acompanhar aqui. 1000, milhão, milhão, bilhão. Aqui, agora, nós já temos 10 gigabits por segundo.
É uma mudança de uma ordem de grandeza interessante. Aqui, no 5G, aparece 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. É outra mudança interessante. Né? E qual é o objetivo? O que é que aconteceu? Né? Quais são os, digamos assim, os motivadores disso e como é que isso se comporta? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu só queria, nesse momento, saber se alguém tem alguma pergunta para mim, ou se não quiser, pode colocar no chat, que o pessoal vai respondendo. Se vocês acompanharam de que essa mudança, né, se comporta dessa maneira. Rogério, no 4G, certo? Não dá para você chegar a milhares. Você não consegue botar milhares. Não é? Tranquilo? Aqui a gente está falando de milhão. O Romulo está falando, Isaías está me perguntando, professor, o termo deserto digital. Eu não conheço, Isaías, exatamente esse termo, certo? Deserto digital. Não sei se eu cheguei a falar isso por engano, mas eu não conheço. Talvez o pessoal que está no chat aqui me ajudando, talvez com isso você possa fazer a pergunta de uma outra maneira. Eu acho que um grande exemplo dessa questão dos dispositivos por quilômetro quadrado é, por exemplo, você está ali no Parque do Povo e a rede para, o seu 4G para de funcionar, não manda mensagem, não funciona. É como se travasse tudo. Aí o pessoal vai saindo, vai esvaziando, aí começa a voltar a funcionar a rede novamente. Eu estou falando com Com Arthur, Arthur. né? Arthur, É, exatamente, Arthur, certo? Chega um determinado momento que você vai colocando usuários, você esgota a capacidade da rede. A partir daquele momento, Arthur, é melhor que a rede não aceite nem novas conexões, certo? E você está falando uma coisa interessante. Quando você está acessando uma rede, todos estão dividindo o acesso. Quanto mais usuário, né? Quanto mais usuário, eu tenho que dar menos taxa por usuário. Concorda comigo? concordo, É concordo. É como limitado, se limitado. você Então, acessasse como se você acessasse um roteador que está cheio de gente lá logado. isso. Quanto mais gente, menos taxa por pessoa. Exatamente. Isso é, isso é da tecnologia. Bom, pessoal, vamos pensar um pouquinho assim, certo? E essa figura aqui, ela vai nos ajudar, porque a partir dela a gente vai caminhando, e quando a gente estiver na arquitetura, a gente vai falar sobre cada pedaço desse aqui. Eu só quero chamar a atenção de vocês o seguinte: quando a gente está falando no 5G, ou em qualquer telefonia, a arquitetura é basicamente essa. Tem um dispositivo que se conecta com a estação base, que depois se conecta via uma rede com o núcleo, que desse núcleo você se conecta às aplicações. Então, em essência, é essa, digamos assim, a grande arquitetura de, de uma rede de comunicação, de uma rede de comunicação móvel como essa aqui. Cada elemento desse, nós vamos passar por ele, entendendo qual é a arquitetura, para deixar você, certo, com muita informação sobre, no caso do 5G, como é que se comporta. E aquele livro em português lá, o segundo capítulo trata muito bem desses pedaços aqui. Pois bem, temos que mudar alguns conceitos nossos, David e Jô. Primeiro, dispositivo no 5G não é mais um aparelho de telefone celular. É tanto que o nome muda. Isso aqui agora é equipamento do usuário. E aí, o Biratã, quando eu vi a primeira vez isso, eu achei que era só um neologismo. Mas entendi que não é. Porque agora qualquer elemento que você possa colocar um acesso nele, ele é um equipamento do usuário. Qualquer elemento. Porque a gente tem a possibilidade de conectar milhões de equipamentos ao mesmo tempo. Exatamente, na era do IoT, né? Tudo vai Isso, se né? comunicar. Tudo vai se comunicar, então a gente não está falando mais só de. Não é mais smartphone, a gente não chama isso, a gente chama de equipamento do usuário. Conseguiu botar um chip nele, conseguiu botar um smart card, fez comunicação, é um equipamento do usuário. Esse equipamento do usuário, ele fala via a rede sem fio com a estação base. E a estação base é outra coisa muito legal
pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Inclusive, nós vamos conversar sobre o tamanho das estações básicas que vão diminuir. Por que vai diminuir? Vocês vão entender muito bem isso. Perto da sua casa, possivelmente, tem uma estação base com um container aqui embaixo. Esse container, que serve para ter os equipamentos 4G, 3G ou 2G, no 5G você não precisa mais de um container, você ocupa um quarto daquele container. Ou, às vezes, não precisa nem daquele container. Então, você vai ter uma redução de tamanho. Tem que ter uma rede para comunicar essa estação base. E, veja, são várias estações conectadas no mesmo core, no mesmo núcleo. E esse núcleo, Pedro, eu não sei se é a sua intenção, mas sua câmera está aberta, né? E esse núcleo, tem outra coisa, Pedro, que é muito bacana. Esse núcleo aqui agora é 100% software. Você não precisa nem ter o núcleo, você pode alugar um núcleo. Olha que coisa bacana. Né? A gente vai destrinchar tudo isso, porque neste momento, né, com essa tecnologia, a gente pode agora vou colocar um equipamento do usuário, que vai acessar um core, que vai acessar as aplicações, né? Tudo isso vai estar integrado dentro da rede 5G. É claro, pessoal, que, por premissa, onde não há uma rede 5G, você vai fazer o downgrade, você vai acessar via uma rede 4G, 3G ou 2G. Tá? Rede 2G ainda tem sim, tem rede 2G ativa, tem rede 2G funcionando, e tem rede 3G nos atendendo ainda. Né? Essa é uma característica importante e bem particular do Brasil. Mas isso é outro problema, né? Com isso aqui, a gente consegue agora começar a pensar em diversas aplicações. E as aplicações, elas são sempre muito variadas, porque cada um de nós pode pensar numa. Hoje eu estava fazendo uma palestra no IFPB e uma pessoa que estava assistindo, né, quando eu falei um pouco sobre 5G, essa pessoa disse, olha, cara, quer dizer que com o 5G agora, com o que eu posso fazer com 5G, eu posso colocar um chip na coleira do meu cachorro e saber exatamente onde o meu cachorro está. Pode fazer. Ou fazer um aplicativo que faça isso. Bom, a turma de energia dá para usar muito bem para fazer medições. Eu não vou me atentar demais nesse ponto, porque eu queria passar e fazer uma conversa sobre isso aqui. Né? Porque o 5G vai nos permitir fazer diversas aplicações. Agora, amigos, a gente precisa ter cuidado com isso que nós estamos falando aqui. Vamos só pensar em um detalhe. Na realidade aumentada, você vai poder botar um óculos, acessar algo que vai te dar informações sobre aquilo. Na realidade virtual, você vai poder estar imerso dentro de um sistema. E aqui está o tão falado metaverso, né, por exemplo. Tudo isso usando uma rede sem fio. Você vai poder colocar sensores no meio ambiente e fazer medições. Agora, temos que ser justos, pessoal, e pensar sobre essa visão aqui. E esse é um ponto importante, porque o 5G ele foi pensado, e veja, ele não foi definido em 2000, ele foi definido antes de 2000, partindo dessa visão aqui. Deixa eu só explicar para vocês primeiro o que é o ITU. O ITU é Organização Internacional de Telecomunicações, digamos assim. Essa organização, ela padroniza e ela provoca avanços nas telecomunicações. E o ITU colocou a visão para o IMT 2020. IMT 2020 é o nome oficial do 5G. Então, qualquer documento que você estiver lendo, quando falar do IMT 2020, a gente está falando do 5G. E aí, amigos, agora está sendo estabelecido o IM 2030, perdão, o 6G. Está sendo estabelecido na ITU qual é a visão para o 6G. Certo? Quando se estava pensando sobre o IMT 2020, se pensou da seguinte maneira: nós vamos nos guiar por 3 parâmetros: EMBB,
Enhanced Mobile Broadband, você pode ver esse parâmetro aqui como banda larga. Se você descer para esse software aqui, milhões de conexões por metro quadrado. Se nós viemos para esse vértice, baixa latência. Essa foi a visão, atender esses três objetivos, mas não simultaneamente. Elton, quando se deseja atender banda muito larga, não se pensa em se colocar milhões de conexões no mesmo tempo, nem atraso de 1 milissegundo. Tranquilo? Quando, Lamarck, se quer colocar milhões de conexões por quilômetro quadrado, cada conexão vai ter disponível uma taxa menor. Quando tiver uma aplicação que quer baixa latência, eu não posso exigir que aquela baixa latência tenha uma banda larga, nem que eu possa colocar milhões de conexões por quilômetro quadrado para todos com essa baixa latência. Estou sendo claro, pessoal? Está tranquilo? Posso continuar? Ainda estão aqui comigo ou já saíram para tomar um café? Não, tranquilo, pode ir, irmão. Tranquilo, né? Beleza. Então, vê só. A gente está aqui ligado. Joia. A gente está aqui, amigos, falando sobre o 5G. E olhe para essa figura aqui, por favor. Essa figura, ela nos diz muita coisa interessante. Essa área que está aqui em azul, pelo menos está em azul na minha tela, azul claro, é o IMT Advanced. Né? O IMT Advanced é o 4G avançado. O que está em cinza é 5G. Vamos escolher algum parâmetro aqui. Por exemplo, né? Se nós viermos aqui, seguir essa setinha aqui, no 4G, você tem uma quantidade máxima de dispositivo por quilômetro quadrado, que foi a pergunta que já nos foi feita aqui antes. Camila, está travando um pouco para você, né? Talvez eu desligando a minha câmera lhe ajude. Mas, Camila, você está me acompanhando que eu estou seguindo essa setinha aqui? E eu estou dizendo para você, Camila, olha, no 4G, você caminha, o máximo que você consegue atender é uma quantidade de usuários de conexões por quilômetro quadrado. Quando no 5G você consegue ir bem mais. Tudo bem? Deixa eu desligar minha câmera um pouquinho, porque às vezes ajuda as pessoas que estão com a conexão um pouco mais lenta. Daqui a pouquinho eu religo, mas eu estou por aqui. Tá tranquilo, gente? Essa comparação. Veja, cada parâmetro, cada dimensão, não é dimensão, cada linha dessa que você seguir, você vai ver que o 4G, né, tem requisitos chaves muito maiores do que o 5G, tem muito mais do que o 4G. Agora aqui apareceu um negócio que, se eu tivesse sentado aí na cadeira, agora eu dava um pulo. Que era o seguinte: taxa percebida pelo usuário, 100 megabits por segundo. Aí você vai dizer, opa, peraí, você disse aqui é de uma banda muito larga, 10 gigabits por segundo, e você disse aqui, taxa percebida pelo usuário, 100 megabits por segundo, que conversa é essa? Vamos lá, pessoal. 10 gigabits por segundo é o que eu consigo prover naquela área. Sem fio, não é backbone, Stanley, é naquela área. 10 megabits por segundo. Os usuários, na média do tempo, eles vão experimentar 100 megabits por segundo. Significa que você pode experimentar 400, 200, 80, 70, mas a sua média vai ser bem maior do que a média do 4G. Faz sentido, pessoal? Vocês acompanharam a ideia? Por que isso, né? Porque nós estávamos conversando e surgiu o exemplo do Parque do Povo,
né? No Parque do Povo. Quando você tiver 10 gigabit, Diego, você duvida? Espera aí que eu vou já lhe mostrar um ping, um teste que um colega meu fez usando o 5G lá em Portugal. Aí você vai ver, certo? A sua dúvida deve ficar bem Eu clara, discordo, tem diferença aí, viu, Diego? porque, Tem diferença. porque ele experimentou 200 megabits por segundo no celular dele. Né? 200 megabits por segundo na rua, andando. Certo? 200 megabits por segundo. Né? Não, Stanley, média não é calculada para pior caso. Média, você pega o pior, pega o maior, soma todos e divide pela quantidade. Isso dá a média. Certo? E significa que você vai usar hora mais, hora menos, mas na média você vai experimentar isso aqui. Joia? Então vamos lá. A gente está falando assim, olha onde apareceu os 10 gigabits por segundo aqui. Ó. Você apareceu 10 gigabits por segundo. O L, uplink, 10 gigabits por segundo. DL, downlink, 20 gigabits por segundo. Por que isso? Porque esse termo uplink e downlink é comum para todos vocês ou alguém não conhece? Eu vou dizer mesmo assim, uplink é do equipamento do usuário para a estação base. Downlink da estação base para o equipamento do usuário. Down, para baixo, down. Você pode precisar download, upload. Normalmente, qualquer sistema de comunicação, a downlink, taxa de downlink é muito maior do que a de uplink. Qualquer sistema de comunicação funciona, certo? Então, isso é normal, porque normalmente a gente baixa mais do que a gente envia. E aí, veja, esses 20 gigabits por segundo são muito maiores do que você consegue no 4G. E esses 20 gigabits por segundo, esses 10 gigabits por segundo, quando dividido por todos os usuários, cada um vai experimentar na média 100 megabits por segundo ou mais. Estou falando de média. Bom, pessoal, eu espero que tem outros parâmetros aqui, mas se nós olharmos a área, os parâmetros que se obtêm em cada linha dessa aqui são bem maiores do que o 4G. Esse parâmetro da mobilidade, eu ficava sempre olhando para ele assim, eu queria dar um exemplo legal sobre ele. E eu não tinha, até que eu vi uma aplicação em carros autônomos na mineração. O veículo autônomo usado na mineração, usando 4G, ele não pode passar de 30 km por hora, porque ele perde a conexão. Olha que coisa bacana. Ele tem que andar no máximo a 30 km, 20 e poucos, 30 km por hora. No 5G ele pode ir bem mais rápido, porque ele não perde a conexão. Tudo certo? Está claro isso aqui? Podemos avançar? Tudo certo. Pois não. Pode falar, fica à vontade. Não sei se foi meu microfone que parou aqui. Oi, Biratã. Oi, a minha aí vai falar primeiro. Não, se a questão é a perda de comunicação ou se é uma questão de latência com tempo de resposta nos comandos do veículo, entendeu? Certo. Essa é a minha dúvida. É a perda da comunicação. A perda da comunicação mesmo. Isso, perda da comunicação. A latência também, né? Mas aqui, nesse caso, especificamente, a gente está falando só da perda da comunicação. Perfeito, né? Porque podia ser assim, você dá um comando de freio, se a velocidade fosse maior do que 60, esse comando ia chegar atrasado. Tem um parâmetro também sobre isso um pouco mais para frente. Os caras fizeram uma conta de que se eu colocar um radar no carro, ele detectar a uma distância que tem um anteparo, qual seria o tempo no 4G para ele detectar pegar essa imagem, mandar para um processador, voltar e frear. E fizeram esse mesmo parâmetro no 5G, dá uma diferença interessante. Perfeito. E aproveitando que eu abri o microfone, outra dúvida que eu tinha, Dimar, é o seguinte: nessa taxa de transmissão muito elevada, na média de 100 megabits ou 10 gigabits de pico, para os dispositivos de usuário, eu teria que ter um buffer de memória grande, né? Sim. Porque senão eu vou inundar o buffer. Você falou em um parâmetro bacana que
que é interessante. Tem o buffer que você tem que ter lá no seu aparelho, no seu equipamento, e tem outro parâmetro, Biratã e colegas, que é o plano de dados. Christopher, você já parou para pensar que você, tendo um plano de dados de 4 megabits por segundo e 10 megabits por segundo, o que você contratou com a operadora foram 10 gigabits de dados. Ou seja, Christopher, você vai consumindo, quando você chegar nos 10 gigabits de dados, a sua velocidade é diminuída, a menos que você pague para aumentar. Não é assim que funciona conosco? Pelo menos é assim que funciona comigo. Tá? Então, a não ser que você tenha condições de pagar um plano ilimitado. Eu não tenho. Né? Aí, amigos, o Biratã, vê só. Isso, o Biratã, eu estou falando com o Biratã, mas eu estou me referindo a todos. Isso é quando eu tinha 10 megabits por segundo, eu conseguia navegar um mês todo. Né? Agora, quando eu tenho 100, eu posso gastar isso numa semana. Se eu mantiver os mesmos 10 megabits. Já entenderam a lógica? Perfeito, perfeito. Eu tenho uma velocidade maior, pessoal. Eu tenho 100 megabits por segundo. Meu plano me dá 10 GB de download. Eu posso gastar isso em uma semana. Então, esse ponto a gente precisa se preocupar também. Eu estou falando nós, eu, Gleisto, Marcelo, Jô, nós que somos usuários comuns, né, de plano de celular. A gente precisa ter cuidado com isso. E o desenvolvimento da capacidade do dispositivo, né, de receber essas informações, senão ele estoura o buffer e não adiantou de nada você ter uma velocidade muito elevada. Pois é. Pois alguém ia falando? Oi. Lá em Recife, eu consegui experimentar o 5G da TIM, porque lá em todos os bairros tem 5G, e eu consegui métricas de 1 gigabit por segundo. O teste de velocidade, só no teste, ele gastou 2 GB de franquia de internet. Pois então, é, Lucas. Não é bacana? Né? Aí o agora, plano que... muito fantástico, muito, muito rápido. Ô Lucas, baixíssima. Deixa eu te responder aqui, Lucas. Não dá vontade de ficar testando o tempo todo, né? Dá. Aí, Lucas, essa pessoa que eu pedi para ele fazer um teste, aí só para ficar registrado, ele fez alguns testes para mim. Aí eu, empolgado, disse, rapaz, faça mais um teste. Ele disse, mas tá bom, que tu gastou meu plano de dados. Certo? Então, assim... Licença, boa noite. Eu estou aqui em São Paulo também, cheguei aqui na Barra Funda, aqui próximo ao estádio do Palmeiras. Se for fazer o que o colega está falando aqui, pode trocar o pacote de dados de telefonia, porque não tem que aguentar. Pois é, cara. Então, assim, pessoal, já que nós estamos aqui todos falando sobre 5G, nós temos familiares, certo, que não têm a visão de tecnologia que nós temos. Então, é bom, familiares e amigos. É bom a gente alertar as outras pessoas. Nós que temos acesso à informação, é bom nós alertarmos as pessoas, né, de não se empolgar, né? Aí, se o plano de dados vai se embora... Então, quer dizer, professor, licença, então quer dizer que, no caso do 4G, ele tinha, o uso de dados dele era menor do que o uso de dados que vai ser no 5G, porque no 5G ele aumentou a velocidade de uso de dados também. Veja só, eu estou falando com... Josinaldo, professor. Josinaldo, veja só, não é que o uso de dados é menor, é porque como você tem mais dados, dá vontade de acessar mais coisas. E você, Josinaldo, eu vou usar um exemplo hipotético aqui para mim e para você, que é o seguinte: a gente gosta de assistir um jogo de futebol, por exemplo. Estou usando um exemplo hipotético. Aí por que a gente não assiste no ônibus quando está indo para o trabalho? Né? Porque a conexão é ruim, tal, trava, né? Agora, Josinaldo, eu tenho uma conexão que me deixa assistir. Então eu vou lá, vou ligar e vou assistindo. Só que isso está consumindo meus dados. Tranquilo? No caso, seria a empolgação de ela ser tão rápida e deixar eu assistir. Então, eu não quero mais deixar de assistir e vou usando os dados até que é consumido todo. Todo. Então você pode consumir mais rápido. Você vai ser limitado por contrato. O tipo de contrato com a operadora é que vai limitar teu uso de dados. A não ser que você vai pagar lá absurdo de grana. Sim. Pronto, aí, assim, tem pessoas, né, meus amigos, que têm condições de pagar. Eu, particularmente, como eu não tenho, né, meu pacote de dados tem que ser limitado. Então, assim, é preciso a gente ter cuidado. Pois não.
tipo, alguns aplicativos em algumas operadoras são ilimitados. Nesse caso, como que se procede? Não, aí se por contrato ele é ilimitado, aí está lá no seu contrato, né? Não tem... Não pesquisas tipo no Google, mas sim tipo WhatsApp. Então, veja só, Pedro, esse é outro ponto que a gente precisa, assim, não só na 5G, mas em todos os contratos que a gente faz. É bom a gente olhar direitinho, né? O que é que isso significa. Será que ele consome da internet? Veja só, Pedro, isso depende de como está escrito lá no seu contrato, né? Pode ser que seja ilimitado para acesso a XYZ. Entendi. Né? Como tiver lá no seu contrato. No caso do WhatsApp, se eu não me engano, o caso do WhatsApp, ele é só limitado para mensagens de texto. Vídeo gasta e ligação. Depende do plano que ele está falando, depende do plano e da operadora. É isso que tem que ver, realmente, o contrato. No final das contas, você tem que ver o contrato que você fez, né? E até porque, na hora de ele cobrar, o cara vai usar o contrato. Né? Então, assim, eu estou alertando o pessoal para eu, Pedro, Josinaldo, Edgar, Lamarck, Liston, Biratã, a gente alertar as pessoas que não estão conseguindo ter essa informação que nós estamos tendo, né? Cuidado, certo? Veja seu plano, senão você rapidamente usa seu plano de dados. Né? Obviamente que as empresas vão oferecer outros planos de dados. Eu tenho noção disso. Né? As empresas querem que a gente use o serviço. Ela vende o serviço, então ela quer que a gente use. Vamos caminhar um pouquinho mais, né? Porque nesse momento eu estou interessado em saber se vocês acompanharam a lógica de que quando eu caminho em direção a um vértice, eu estou abrindo mão dos outros dois. Faz sentido? Faz sentido essa minha fala? Né? Ou seja, se a minha aplicação está indo para banda larga, eu estou dizendo, olha, eu estou querendo fazer uma aplicação de banda muito larga, mas eu não quero, não é para ter milhões de conexões, nem é para ter latência muito baixa. Se eu quero uma aplicação que tem latência muito baixa, eu não quero, certo? Uma banda, não necessariamente uma banda muito larga, nem milhares de conexões. E a gente tem que ficar sempre colocando. É tanto que as figuras que são colocadas aqui, elas tentam representar esse tipo de afirmação que eu estou fazendo. Joia? Vamos andar um pouco mais, né? Porque tem outra coisa que nós citamos aqui, e aí aparece agora, né, a internet de tudo. Né? Que o pessoal extrapolou a internet das coisas, né, para a internet de tudo. Essa fala que nós estamos fazendo, pessoal, e essa possibilidade aqui, nos permite agora colocar uma conexão em qualquer elemento que nós queiramos. Feito isso, aquele elemento passa a estar conectado na rede celular, que por sua vez está conectado à internet. Então a gente consegue agora endereçar, teoricamente, tudo. Você vai poder, como o exemplo do garoto hoje pela manhã, a coleira do seu cachorro vai poder ter uma transmissão. Então você vai poder acompanhar onde está, certo? Você vai poder botar no seu carro. Então, essa é uma possibilidade agora que é real. Deixa eu passar um pouquinho, né? Porque tem outro fator que eu queria falar um pouquinho para vocês, né? Aqui está falando sobre onde é que cabe cada aplicação, né? Por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, né? Você quer, né? Banda larga, certo? Esporte ao vivo, você quer banda larga, vídeo ao vivo, banda larga. Quando você tem veículos autônomos, você quer baixa latência, né? Quando você quer fabricação inteligente, você quer baixa latência, né? E assim por diante. Quando cidades inteligentes, comunicação massiva, né? Internet de veículos, comunicação massiva. Agora, tem algo que a gente precisa conversar porque vai nos dar uma informação sobre o Brasil, especificamente. Eu vou passar esses slides, né? Porque eles são mais informativos, né? Porque eu quero chegar um pouco mais à frente. Biratã, a nossa conversa, né, que todos estão compartilhando, a gente veja só, quando você muda a latência, você muda o serviço, e veja esse parâmetro aqui, por favor. Né?
na direção autônoma. Isso aqui significa, olha, quando é que você vai fazer um processamento que você freia um carro? É aquilo que eu estava conversando. Se for no 3G, certo? Você vai gastar 100 milissegundos. 4G, 50 milissegundos. 5G, 1 milissegundo. Isso significa que a distância que você adiciona do momento de detectar, processar, é de 3,3 metros aqui, 1,6 metros aqui e 3 centímetros. Isso é uma distância considerável para uma aplicação como essa. Perfeito, perfeito. Tranquilo? Vamos lá. Veja só, pessoal. Esse 1 milissegundo aqui, ele não necessariamente também é 1 milissegundo a todo tempo. Isso é 1 milissegundo na média do milocaso. Agora, tem uma explicação muito bacana, que eu vou deixar só o gostinho e a dúvida. Como é que se conseguiu esse ganho tão grande aqui, hein? Tem uma novidade no 5G, pessoal, que é muito legal, né, que permite que isso aqui aconteça. Né? E a gente vai conversar sobre ela. Eu vou deixar só essa dúvida atrás de orelha para vocês não fugirem nas próximas aulas. Né? Bom, aí tem a questão da IoT, né, que a gente já conversou. Eu só queria passar para cá, né, para que a gente pudesse falar sobre padronização, porque isso é importante para nós. Padronização significa quem é que estabelece como o sistema vai ser implementado, o padrão. Né? Tem alguns órgãos que estabelecem os padrões em telecomunicações. Esse órgão que vocês estão vendo aqui, 3GPP, esse é um órgão que congrega diversos fabricantes, né? E eles vão estabelecendo protocolos de controle de rádio, protocolo de dados, aplicação, certo? Então, se você, ou qualquer um de nós aqui, pegar os documentos do 3GPP, se você botar no Google aí, 3GPP TS 381, você vai ver que tem uma especificação sobre isso. Você pode ler esse documento, Elton, e implementar o 5G. Ler esse e vários documentos. Né? É com esses documentos aqui que você implementa os produtos. Então, o produto, o equipamento que é vendido para ser usado na rede 5G ou nas redes de telecomunicações, ele tem que obedecer a um conjunto de padrões. Tranquilo? Todas as empresas seguem o padrão para implementar seus produtos. Qual é? E aí tem dois órgãos importantes. O ITU, eu já falei um pouco sobre a ITU. A ITU é uma agência das Nações Unidas, certo? Que vai padronizar telecomunicações em geral. Então, a ITU não fala somente sobre 5G. A ITU fala sobre satélite, internet banda larga e assim por diante. E o ITU define os aspectos gerais do 5G. Ela não define como é que a tecnologia vai ser implementada. Quem é que define padrão para a tecnologia? É o 3GPP. Então, são esses dois órgãos que vão guiando, né, essa implementação. Por que isso é importante na nossa conversa? Porque o 3GPP, ele define as releases. Está aqui, ó. Release é versão. Você pode pensar numa versão. E aí, a gente está aqui conversando, né? A gente já falou sobre aquela história dos 10 em 10 anos. Vocês lembram dos 10 em 10 anos? Está lembrado, Christopher? Manuel, Sabrina, né? A gente está falando sobre, né, tem uns 10 em 10 anos. O que foi acontecendo no meio tempo? Não é que saiu um documento a cada 10 anos, não. Os documentos eles vão sendo lançados. NR significa New Radio, novo rádio. Olha? E veja só, teve o release 12, o release 13, release 14, e aí, Lucas, quando o release 14 saiu, já se começou a pensar, cara, vamos agora para o 5G, o novo rádio. No release 15 é onde foi estabelecido o 5G. Aqui está estabelecido, certo? Quais são as premissas
do 5G. Já estão estabelecidos também o release 16, esse aqui já está estabelecido 17, e agora está indo para o 18. O que é que diferencia cada release desses? É aqui vão sendo especificados como vão ser feitas as implementações. O que é que tem no release 15 primordialmente? Banda larga. Vocês lembram do triângulozinho lá? Se eu pedir para você agora desenhar no papel que está na sua frente aí agora, tem um triângulo que tem 3 vértices. Né? Num deles está escrito banda larga, no outro, milhares de conexões, no outro, baixa latência. Foi esse desenho que você fez agora, eu tenho certeza que você prestou atenção quando eu estava falando. Aqui está definido banda larga. O Brasil, hoje, está implementando o release 15. Os sistemas que tem no Brasil hoje são release 15. Portanto, os nossos sistemas de 5G, eles estão se propondo a prover banda larga. Eles não estão se propondo a prover baixa latência, nem milhares de conexões. Tranquilo, pessoal? Faz sentido? Tá fazendo sentido a minha fala? Tem alguém que se perdeu aqui na conversa? Isaías, veja só. Tem uma coisa bacana aqui, Isaías. E aqui, a passagem do release 15 para o release 16, certo? Ela é suave no 5G. Suave no seguinte sentido. É software. Muito, né? 90% do que está sendo feito no 5G é software. Então, isso é uma mudança de software, não é mais uma mudança de hardware. Quem como eu, como outros colegas que estão aqui, que já trabalharam algum tempo, já fizeram algum trabalho fazendo upgrade de hardware, sabe qual é o tamanho da dor de cabeça. Né? É uma dor de cabeça. Quem tá me assistindo agora que já fez isso, está sorrindo, porque se lembra o tanto que apanhou, né, para trocar um rádio por outro, para trocar um sistema por outro quando tem hardware envolvido. Né? Agora, amigos, essa mudança é feita por software. E aqui aparece um conceito muito importante, que é definido por software. As coisas são definidas por software. E aí, nós vamos brevemente ter o release 16, depois o release 17, depois o release 18. Tá? Cada um tem seus detalhes. Né? Depois a gente pode até abrir um documento desses aqui para vocês verem. Né? E essa padronização ela vai acelerando. Nós estamos em 2023. Certo? Isso vai sendo elaborado. Certo? Está vendo aqui? Ó? Release 15, 5G fase 1, NSA e MBB. NSA é non standalone. A gente vai explicar o que é que significa esse non standalone. Só para não deixar no vazio, non standalone significa que o 5G vai funcionar em paralelo com o 4G, usando parte da rede 5G. Não standalone. Não, né? Standalone significa 5G puro. O Brasil está aqui. Standalone MBB. Isso foi criado, a gente vai entrar em detalhes depois, porque neste momento existia a possibilidade de você já iniciar uma rede 5G aproveitando a estrutura da 5G, do 4G que você tem. A gente pulou para cá. Quando nós viermos para o release 16, aí sim, está previsto MBB e parte do RLC, certo? E assim por diante. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Tranquilo? Vocês têm alguma observação? Queiram me dizer alguma pergunta? Certo? Beleza. Então, vamos lá. Aí, amigos, o que você está perguntando? Tá bom, mas e o que nós vamos fazer na sexta-feira? Né? Aula na sexta-feira à noite. Né? O que a gente vai fazer na sexta-feira à noite? Na sexta-feira à noite, a gente vai dar uma entrada aqui, certo? E vamos entrar como é a arquitetura para poder você ter a rede 5G. Né? Tem uma série de informações, né, sobre como isso é feito, né? Testes indoor, testes em campo. Né? Nós já devemos lembrar o seguinte, aqui tem as versões congeladas já. Né?
esse slide está um pouco desatualizado, porque nós já estamos em 2023. A gente precisa lembrar o seguinte, pessoal. Quando você começa qualquer sistema, principalmente o sistema de comunicação, não é simplesmente chegar e colocar ele para funcionar, não é ligar e usar. Uma rede 5G você precisa instalar, fazer um conjunto de testes, levantar parâmetros, depois mostrar para a Anatel que você está cumprindo os parâmetros para poder depois você prover o serviço. Não é? Então, as operadoras começaram a instalar o 5G em Campina Grande o ano passado. Olha que informação bacana. Né? Na nossa região aqui, já tem muita coisa instalada. Elas tiveram autorização faz 3 semanas. Mas elas já tinham feito alguns testes. Mostraram, quando foi liberado, elas já tinham feito os testes de campos, e aí já pode prover o serviço em algumas regiões daqui de Campina Grande, Recife, João Pessoa, São Paulo já está bem estabelecido. Tá? Já temos o Release 15 já bem estabelecido. Deixa eu ver o que é que temos mais aqui. Pronto. Deixa eu perguntar a vocês se isso aqui faz sentido, se ficou tudo claro. Se tem alguma pergunta. Diego, eu vou responder essa. Se o 5G pode afetar o 4G. Em termos de tecnologia, Diego, em termos de funcionamento, não. Não vai afetar. Certo? Agora, obviamente, né, que a gente está falando sobre... Tem uma questão comercial aqui. E as empresas estão vendendo um novo serviço. Então, ela vai querer que as pessoas migrem para o 5G. Né? Pode afetar, digamos assim, nesse sentido. Elas vão oferecer vantagens e propaganda, obviamente, para que as pessoas migrem para o 5G. Já é? Amigos, já tem muita informação aqui, viu? Que a gente conversou já vai 1 hora de conversa. Quando for na sexta-feira, a gente dá uma olhadinha nisso aqui. Peraí, deixa eu falar só sobre esse slide aqui. O professor Portela é um bom especialista em uma parte aqui desses equipamentos. Ele vai dar uma aula para vocês muito bacana, quando ele vai falar sobre esse equipamento aqui, para que ele serve, o que ele faz, certo? Qual é a tecnologia que está conectada aqui. Mas veja, eu não estou fazendo propaganda da Huawei, eu estou só dizendo que você pode ter um equipamento como esse aqui, que é um small cell, fazer uma célula pequena. Esse é um tipo de equipamento, pessoal, menor do que uma caixa de sapatos. Tamanho de uma caixa de pizza, por exemplo. Uma caixa de pizza pequena, me lembrei agora. Que você vai pregar na parede e esse cara vai formar uma pequena célula. Você lembra do desenho da célula que eu fiz na vez passada? Você quer cobrir o pátio de um shopping, por exemplo. Você quer cobrir uma sala, um auditório, um pequeno espaço. Você vai usar um small cell. Esse equipamento. Ou é esse, ou você quer ter uma estação base, né? Onde você vai colocar um equipamento que é RRU, a gente vai falar sobre ele, vai colocar, né, uma estação base. Mas vejam, amigos, se você está lembrado da minha conversa, né? Está até aqui o desenho, né? Se você está lembrado da minha conversa, eu estava dizendo para vocês o tamanho desses equipamentos. Porque, né, comparado ao quê? Comparado ao 4G. E aí, esses equipamentos aqui, por exemplo, se você quer fazer uma estação base, você precisa de uma RRU, que é o rádio, certo? RRU é o rádio, onde vai emitir o sinal. Colocar uma antena, você precisa ter uma antena. Tem um conversor analógico para digital, já desce digital, aí é tudo software. Muito bacana, né? Se é tudo software, as coisas mudam de conceito. Né? Bom, tem umas questões tecnológicas aqui, eu vou parar por aqui para dizer para vocês o seguinte. Se nós voltarmos lá para o nosso curso, lá para o Moodle, lá no Moodle já tem o material 5G privado. Inclusive, vi agora que meu sobrenome está errado, isso é um pecado, né? O nome Gorjão está errado, isso é um pecado muito grande. Tá? Lá já tem uma série de material para vocês lerem. Tem slides em português,
certo? Então, assim, eu aconselho que você vá navegando. Tem um curso da Huawei para você ir navegando, certo? Eu já tenho um bom material para a gente caminhar até a aula de sexta-feira. Vai? Eu vou parar na gravação aqui e aí fico a ficar mais uns minutos para poder a gente conversar outros assuntos.